Se a lei acabou na cruz, por que ainda prega Moisés? Olá, meus preciosos irmãos, paz eterna de Cristo. Estamos com mais uma oportunidade neste dia para que possamos examinar a palavra de Deus através dos escritos bíblicos. E nesta oportunidade, nós vamos examinar a palavra no assunto da qual nós já costumeiramente é o dia a dia que nós passamos a ver, ainda que se pregam a lei de Moisés. Mas como assim? Se a lei acabou na cruz, por que ainda se insiste em pregar Moisés como se o antigo pacto ainda estivesse em vigor? Será que Deus encerrou um sistema, mas a religião continua tentando ressuscitar aquilo que já foi abolido em Cristo? E se continuar pregando Moisés hoje for, na prática, negar a consumada, reconstruindo negar a obra consumada, reconstruindo o ministério de condenação que a Escritura declara ter chegado ao fim. E se muitos textos usados para manter crentes debaixo da lei estiveram totalmente fora do seu contexto histórico, ligado à geração que veio antes de 70 DC. Se você já perguntou por que ainda cito Moisés como regra de vida, se isso gera medo, culpa, confusão na sua caminhada, e se você busca entender a diferença entre antigo pacto e obra consumada na cruz, então este vídeo é para você. Este estudo pode mudar sua forma de ler a Bíblia. Você vai querer assistir até o fim. O que significa pregar Moisés nos nossos dias atuais? Exatamente pregar os rudimentos que uma vez eram prescritos na lei e foram prescritos na lei para o povo de Israel, mas que já foram cumpridos em Cristo. Como, por exemplo, templos físicos. Essa questão foi do tempo da lei de Moisés. Jejum. Nós vamos adentrar todos esses entendimentos dentro da palavra. Páscoa judaica. Oração em monte. Muitas e outras coisas se fazem reconstruindo aquilo que Cristo já destruiu, já cumpriu. Portanto, a primeira chave é entender que a lei e Moisés não são apenas doutrinas, mas a forma como a Escritura descreve todo um pacto específico com Israel. Com mandamentos, sacerdócio, templo, sacrifício e maldições atrelados à desobediência, à lei de Moisés. Como, por exemplo, vamos ler aqui em Êxodo capítulo 19, versículo 3, que nos diz: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos leveis sobre asas de águias e vos trouxe a mim.
Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Quando o Novo Testamento fala de lei, no caso a lei de Moisés, não está falando de um moralismo, mas do corpo de mandamentos por Deus, dado por Deus por meio de Moisés a uma nação. Em um tempo, em uma aliança definidos. Como por exemplo, em João, capítulo 1 e versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ainda em Romanos, capítulo 9 e o versículo 4, nos diz que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto e as promessas. O Senhor Jesus Cristo deixa isso claro quando diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Em Lucas capítulo 16, versículo 16. Ou seja, há um marco de transição. Aquilo que começou no Sinai tinha prazo. E o ministério de João Batista marca o início do encerramento desse sistema, culminando em Cristo. Ao mesmo tempo, João escreve que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, como nós lemos em João 1,17, apontando para uma mudança definitiva desse regime. Paulo também, quando ele afirma que Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê, ele está decretando o encerramento da lei como caminho de justiça e como sistema em vigor. De fato, o que aconteceu na cruz? A cruz foi apenas um evento de perdão emocional, foi um ato jurídico e pactual. Na verdade, Paulo ele menciona que Deus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças. É o que diz Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Portanto, meus prezados irmãos e minha prezada irmã, os rudimentos da lei de Moisés são elementos básicos, externos, daquele pacto. Como nós podemos, então, entender como essas coisas ainda se pregam ainda ou se vivem ainda no meio religioso? Os rudimentos da lei de Moisés pregados nos nossos dias são também, na verdade em si,
aqueles elementos rudimentares que foram prescritos na lei para um povo que viveu segundo a carne. Vamos ver isso. Como, por exemplo, cerimônias, rituais, os dias de celebração de dias, sacrifícios, ameaças de maldição, dízimos obrigatórios, templos físicos, sacerdócio separado. Sacerdócio, no que tange hoje aos denominados pastores, que fazem uma mediação entre o Filho de Deus e Deus. Não existe mais isso, essa mediação. Paulo chama isso de rudimentos do mundo, coisas que serviram enquanto Israel estava na infância pactual, antes da plena manifestação em Cristo. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 3, lemos: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O versículo 9: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outras vezes a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Mesmo depois da cruz, onde a lei foi abolida em Cristo, no tocante a Romanos capítulo 10, versículo 4, que nos diz claramente que o fim da lei foi Cristo. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Muitas religiões continuam pregando Moisés, trazendo de volta esses rudimentos, como se ainda fossem condição para Deus abençoar ou não alguém. A seguir, ponto a ponto, quais são esses rudimentos e como aparecem hoje? Como, por exemplo, templos físicos, chamado casa de Deus, chamado de altar. Na lei de Moisés havia um lugar físico, tabernáculo, depois templo, como altar, cortinas, lugar santo dos santos, tudo ligado à presença de Deus no meio de Israel. Como, por exemplo, em Êxodo capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Em 1 Reis, capítulo 8 e versículo 10, vamos ler. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Amém? Mas, na verdade, a palavra também diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. É o que diz Atos, capítulo... deixa eu ver ele aqui. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Vamos aqui, Atos capítulo 7, versículo 48.
Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu repouso, o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. O qual é o lugar do meu repouso? No antigo pacto, isso fazia sentido. Quando se construía casa para Deus. Porque ainda o templo de Deus, o verdadeiro templo de Deus, não tinha sido revelado ainda, da qual somos nós. Portanto, no velho pacto, chamar de casa de Deus tinha sentido. Chamar de este lugar é a casa de Deus. Venha ao altar para ser... É o seguinte, hoje, na verdade em si, eles estão tomando a posição de um povo que vive ainda debaixo da lei de Moisés. Como se a lei ainda, ou seja, como se Cristo ainda não tivesse cumprido. Como, por exemplo, eles tomam aquela casa como casa de Deus e dizem, este lugar é a casa de Deus. Venham ao altar para ser mais abençoado. Aqui é o templo, aqui é o Santo dos Santos, e assim sucessivamente. Isso copia o modelo mosaico, mas ignoram que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Como lemos em Atos capítulo 7, versículo 48 a 49. O próprio Senhor Jesus Cristo já tinha dito à mulher samaritana que nem em Jerusalém, nem no monte, mas o Pai seria adorado em espírito e em verdade. Sem geografia de lugar. Um por exemplo foi João, capítulo 4 e versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Portanto, no novo pacto, nós, os filhos de Deus, somos o templo do Espírito Santo. Como Deus disse, vós sois o santuário de Deus. Como o apóstolo Paulo, na verdade, através do Espírito, né, diz, vós sois o santuário de Deus vivente. O corpo é o templo do Espírito Santo. Vamos ler isso. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Também 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Continuar chamando prédio de casa de Deus é rudimento do sistema levítico, projetado sobre a realidade já consumada. E quanto aos sacerdotes, levitas e ungidos do Senhor, o que se prega na verdade nos nossos dias. Na lei de Moisés, havia uma casta sacerdotal. Filhos de Arão, tribo de Levi, funções específicas que eles tinham.
tinham roupas específicas e acesso diferenciado à presença de Deus. Como por exemplo, aqui em Êxodo, capítulo 28, no versículo 1 até o versículo 4. Depois tu farás chegar a ti teus irmãos e Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão teu irmão para glória e ornamento. Falarás também a todos que são sábios de coração, a quem eu tenho conhecido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um hófede e um manto e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para administrarem o ofício sacerdotal. Ou seja, o povo israelitas não entravam no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, com sangue. É o que diz Levítico, capítulo 16, e o versículo 2 e o 3. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Esse rudimento desaparece hoje quando, reaparece, quer dizer, hoje quando se chamam músicos de levitas, como se houvesse um grupo mais próximo de Deus. Também coloca-se um pastor numa posição de sacerdote entre Deus e o povo. Se usa a frase, não toqueis no ungido do Senhor, como escudo para blindar lideranças. Na verdade, não existe mais sacerdócio levítico em vigor. Não existe mais alguém que se possa colocar como mediador, se colocando entre o homem e Deus. Quando eu digo homem, estou falando na raça humana. Portanto, Hebreus, capítulo 7, versículo 11, nos diz: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais do que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Em Hebreus capítulo 7 também, e o versículo 18, nos diz: porque o presente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ou seja, toda a comunidade é chamada, todos os santos, na verdade em si, ele é chamado de sacerdócio santo e real sacerdócio. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5.
2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, quando religiões mantêm uma caça sacerdotal que se coloca entre Deus e o povo, então estão reedificando os rudimentos de Moisés, em vez de expressar a realidade onde todos os filhos de Deus participam da mesma presença de Deus. Uma outra realidade nos dias atuais são as questões de dízimos obrigatórios, primícias e medo do devorador. No Pacto Mosaico, dízimos e ofertas tinham funções específicas, que era sustentar os levitas que não herdavam terra, manter o templo e o culto, ajudar pobres e estrangeiros, dentro de uma estrutura nacional teocrática na lei de Moisés. Por exemplo, em Números, capítulo 18, e o versículo 21, nos diz: E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Pois nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade, pelas vossas gerações. E o estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Tudo isso estava ligado à terra de Israel. Colheitas, gado, as festas. Hoje esse rudimento aparece assim: dízimo como imposto obrigatório, com ameaça de maldição. E também o uso de Malaquias, capítulo 3, versículo 8, até o 10. Vamos ler. Malaquias, capítulo 3, e versículo 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Como se fosse um recado direto para os cristãos após a cruz. Não, isso não tem nada a ver com nossa realidade do que vivemos hoje. O outro fator é o medo do devorador, e hoje em dia se prega: se vós não dizimar, o devorador vai destruir sua vida financeira. Mas, meu prezado irmão, minha prezada irmã, Cristo já nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, resgatou, na verdade, em si, entendeu? Os israelitas, porque os israelitas que vivem debaixo da lei. Porque não estamos mais debaixo de nenhum... Na verdade, já que nós, quando estamos tratando nós que estamos após a cruz, que se fosse naquele tempo nós era gentil. Hoje nós somos cristãos. Mesmo que nós vivêssemos naquela época, nós não tínhamos lei, porque os gentios não tinham lei. É o que diz até mesmo Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei,
através da consciência, né? Não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Se a lei foi abolida, então existe mais maldição da lei. Não existe mais maldição da lei para os filhos de Deus. Porque isso já foi cumprido. Efésios capítulo 2, versículo 15, nos diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças, para criar em si mesmo os dois um novo homem, fazendo a paz. Portanto, no novo cenário, contribuir é ato de liberdade e generosidade, não de medo. É o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Transformar dízimos em condição para não ser amaldiçoado é trazer de volta o pacto de Deuteronômio capítulo 28. Como se a cruz não estivesse encerrado esse sistema. Isto é, rudimento puro. Porque maldição, bênçãos adicionais e vence quem obedece é coisa do rudimento da lei. Amém? Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, foi o momento que nós passamos a examinar um pouco mais a palavra de Deus a respeito desses rudimentos que vivemos hoje, que passamos a ver dia a dia no meio religioso. Portanto, nós vamos examinar cada vez mais, crescer na graça, no conhecimento da palavra. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, isso é importante. E até o próximo vídeo e um grande abraço.